Agora pode abrir sua Bíblia lá em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Daqui a pouco tem um versículo que Deus irmãos são pressar demais. Júnior já fica mandando coçando ali. Vai descarregar seu celular. Pode deixar aqui. Atos, capítulo 1, verso 8. Aleluia. Atos capítulo 1, verso 8. Bem, agora você vai olhar para a pessoa que está do seu lado com carinho. Você vai olhar para ela, você olha para a pessoa que está do seu lado. Diga, meu querido, é um prazer estar sentado ao seu lado. Mas nesse momento, não conversa comigo, porque eu vim conversar com o Senhor hoje. Amém? Só esse recadinho para ele, com carinho, porque agora é hora da gente falar com ele. É hora da gente colocar o nosso coração no Senhor. Então, no final do culto, você conversa com essa pessoa. Se ele olhar para você e tentar conversar, diga, eu não estou falando com você nesse momento, a gente está com raiva do outro. No final do culto, a gente volta às faces. Amém? Todo mundo encontrou? Atos capítulo 1, verso 8. O Júnior já colocou ali também no telão. Vocês podem acompanhar ali. Olha o que a Bíblia diz. Lá em Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Amém? Feche seus olhos. Baixe a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor Jesus, por cada vida que está aqui presente. Obrigado principalmente pela Tua voz que ecoa em nosso coração, Senhor. Obrigado pela Tua maravilhosa presença do Senhor nesse lugar. Espírito Santo de Deus, que nesta noite o Teu Espírito Santo Ele possa falar poderosamente ao nosso coração. E nesta noite Ele gere arrependimento. Ele possa gerar em nós transformação. Não queremos sair daqui, Pai, apenas triste, mas transformado. Tristeza passa, mas queremos sair daqui impactados pela Tua presença. Pai, muitos aqui podem ouvir a minha voz, mas não é a minha voz que convence, é o Teu Espírito, Senhor, que nos convence, Senhor. Então que o Teu Espírito Santo que está nesse ambiente, Ele possa, Senhor, nos transformar. Ele possa, Senhor, nesta noite, Deus, derramar mais do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Para que possamos sair daqui, Deus, totalmente transformados, Senhor. Pai, uma coisa eu te peço aqui nesta noite. Às vezes, Senhor, estamos aqui querendo ouvir uma palavra de conforto, uma palavra que alegre o nosso coração. Mas eu te peço aqui nesta noite, Deus, faz a Tua vontade, não a nossa. Faz o Teu querer e não o nosso. Não é o que queremos, mas queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Se tiver que confrontar, confronta. Porque queremos viver, Senhor, não segundo a nossa vontade, mas sim a Tua vontade. E eu profetizo aqui nesta noite, em nome do Teu Filho Jesus, um culto sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus. Se você quer dar um amém, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Então a gente leu, a Bíblia diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós. Quem? Diga para a pessoa que está do seu lado. Você pode falar com ela nesse momento. Só assim, não é para estar conversando. Diga para ela. Quando descer sobre vós, o Espírito Santo. Espírito Santo. A Bíblia diz que vocês receberão poder. Olha que palavra poderosa, poder. Mas ele diz, quando descer sobre vós o Espírito Santo. E ele diz, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Querido, muitas pessoas pensam que o poder do Espírito Santo é apenas milagre, manifestações do Espírito, manifestações espirituais, mas o poder do Espírito Santo é algo muito mais profundo. Não é apenas
Espírito Santo, ele é algo muito mais profundo. O poder do Espírito Santo, sabe o que é? É poder de transformar vidas. É um poder que transforma vidas, é um poder que fortalece o crente. O poder do Espírito Santo é um poder que capacita para cumprir a missão de Deus. Porque o poder do Espírito Santo, ele nos transforma. O poder do Espírito Santo, ele nos dá nova vida. Ele nos transforma de uma maneira sobrenatural. A Bíblia diz que antes de Jesus subir aos céus, antes dele subir aos céus, Jesus disse para os seus discípulos não saíssem pregando ainda, mas permanecessem em Jerusalém. Jesus fala para ele: vocês não saiam pregando ainda, não saiam anunciando ainda as boas novas, permaneçam em Jerusalém. Por quê? Porque missão sem poder espiritual é religião. Missão sem poder dos céus, sem o poder do Espírito Santo, é apenas uma religião. Tem pessoas que dizem: pastor, e o que é religião? É você querer consertar os seus próprios erros, é você fazer com a sua vontade, do seu jeito, para que você melhore isso, você melhore aquilo. Mas o cristianismo não é eu fazendo a minha vontade, é Deus fazendo a vontade dele em mim. É totalmente diferente, querido. E os discípulos, eles tinham conhecimento, eles tinham experiência com Jesus, eles tinham um testemunho poderoso para contar daquilo que Jesus tinha feito, mas faltava algo ainda. Diga para o seu lado: faltava poder do Espírito Santo. Às vezes o que falta em nós é poder, porque poder ele traz ousadia. O poder do Espírito Santo, ele nos transforma, ele nos faz viver o sobrenatural do Senhor. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, algo extraordinário aconteceu. A igreja, querido, ela nasceu com autoridade e poder. Mas foi quando o Espírito Santo veio sobre aquela igreja. Porque aonde o Espírito Santo vem, aonde o Espírito Santo atua, aonde ele atua, eu quero dizer para você, o sobrenatural acontece. Manifestações espirituais são visíveis, mas tem que haver poder do Espírito Santo. E uma das primeiras que eu quero falar para você hoje, o tema da administração, a gente já colocou aqui: poder de quê? Do Espírito Santo. Quantos queimados do Espírito Santo? Aleluia! Glória a Deus. Querido, é através dele que permanecemos de pé. É através do poder do Espírito Santo. Sabe aquela pessoa que fala: pastor, eu tenho vergonha, Júlio, de falar do amor de Deus para as pessoas. Eu tenho vergonha de chegar para a pessoa e falar de Deus. Quando o Espírito Santo veio e dá ousadia, você começa a falar com uma vida do ambiente. Você fala: não sei o que aconteceu comigo, mas o Espírito Santo, ele dá sabedoria, ele dá palavra no homem, ele dá ousadia, ele dá autoridade. E você fala: pastor, como é isso? Irmão, vou falar com isso aí. Irmão, a gente fez um evento aqui na igreja, Sérgio quietinho, não deu. Sérgio mal fala. Você fala com o Sérgio todo mundo fala: irmão, a gente tem um evento aqui na igreja. Ele já fica vermelho. Como é isso aí? Vamos falar aqui. E Sérgio, todo aquele irmão, quando eu olho para Sérgio no evento, Sérgio era o mais que estava solto no evento. Lembra das crianças? Oxe, Sérgio pra lá, pra cá das crianças. Eu fiz: é o Sérgio mesmo, meu Deus, deixa eu ver aí. Rapaz, eu disse: o poder desceu sobre o homem. Mas isso é o que? Manifestação do Espírito, querido. Quando ele vem sobre as nossas vidas, é poder de Deus. A vergonha vai embora e a ousadia do Senhor, ela vem sobre nós. Amém. Isso é poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Dá um aleluia aí. Aleluia. Primeira coisa que eu quero falar para você: o poder do Espírito Santo. Diga para a pessoa que está do seu lado. Diga: o poder do Espírito Santo. Espírito Santo. Diga: nos dá força para vencer o pecado. O poder do Espírito Santo, ele nos dá força para vencer o pecado. Ele nos dá força. O Espírito Santo, ele nos dá poder para que possamos vencer o pecado. Abra sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas
Júnior vai estar abrindo aqui também no Smith, se você quiser ler aqui. Gálatas capítulo 5, verso 16. Olha o que a Bíblia diz. Digo, porém, andai em quê? No Espírito. A Bíblia traz para o Espírito. Digo, porém, andai no Espírito. E jamais satisfareis o quê? A concupiscência de quê? Da carne. A Bíblia diz, andai no Espírito. E jamais satisfarei a concupiscência da carne. A Bíblia está mandando a gente andar onde? No Espírito. Porque, querido, o Espírito ele nos dá poder para vencer o pecado. Muitas pessoas tentam vencer o pecado apenas com a sua vontade, mas a Bíblia mostra que a vitória ela vem pelo quê? Pelo Espírito. A vitória ela vem pelo Espírito. A carne é fraca, mas o Espírito Santo ele fortalece. Aleluia. A nossa carne é fraca, mas o Espírito Santo, quando está sobre nós, ele fortalece. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos convence do pecado, ele nos dá força para dizer não, ele transforma a nossa natureza. E quando o Espírito Santo está sobre nós, ele vai te dar força para você dizer não ao pecado, porque ele fortalece o que? A carne é fraca, mas o Espírito Santo ele nos fortalece. Por isso que a Bíblia diz, andai no Espírito, porque quem anda no Espírito, ele vai dizer não para o pecado. Quem anda no Espírito, ele vai dizer não para a natureza pecaminosa. Quem anda no Espírito, tem a vida transformada. Então andai no Espírito. Seja cheio de poder de Deus, que é isso que vai te sustentar todos os dias. Porque o Espírito Santo nos dá força para vencer o pecado. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, quando a gente anda no Espírito Santo, quando o pecado vem, quando o inimigo vem, quando as tentações vêm, o Espírito Santo vem sobre você e você consegue dizer não para as setas do diabo, você consegue dizer não para aquilo que tenta te parar, você consegue dizer não quando as lutas chegam, porque você olha para você, não vai me parar, o meu Deus é muito maior, porque você está cheio de poder. Guiado pelo Espírito, querido. Ande no Espírito, que ele vai te dar força para você vencer as tentações. Sem o Espírito Santo, o crente luta sozinho. Se o Espírito Santo não estiver sobre mim, sobre você, você vai lutar sozinho. Não lute sozinho. Há um Deus que quer estar sempre ao seu lado. Há um Deus que quer morar dentro de você. E naquele dia que você não tem força, Ele está lá falando, filha, filho, eu estou aqui, está doendo, mas eu estou aqui, está machucando, mas eu estou aqui. Ele vai te dar direção, Ele vai te mostrar o caminho, porque Ele vai te sustentar. Ele nunca me deixa só, Ele nunca te deixa só. Com o Espírito Santo, o crente luta, ele luta contra o pecado. Com o Espírito Santo, o crente luta contra as tentações. Com o Espírito Santo, o crente está cheio de poder de Deus. Por isso que a Bíblia diz, andai no Espírito, e jamais na concupiscência da carne, mas andai no Espírito. Andai no Espírito, querido, porque Ele te sustenta, Ele que me sustenta no dia mau. Quantas vezes queremos parar, quantas vezes queremos desistir, até choramos, até reclamamos, mas às vezes a gente vem aqui sem força, a mente pedindo para parar, palavras zoando os nossos ouvidos, para, desiste, não vai mais, mas algo lá no seu íntimo grita, não para, dá mais um passo, não para, dá mais um passo, vai à frente, sabe o que é? É o Espírito Santo, Deus te chamando para você viver uma vida de poder de Deus. Andai no Espírito. E a segunda coisa que eu quero falar para você, diga para você do seu lado, o Espírito Santo, diga, nos dá poder para testemunhar. O Espírito Santo, ele nos dá poder para testemunhar. Lá em Atos,
onde a gente lê o capítulo 1, verso 8. Pode abrir no telão novamente, Julião? Atos, capítulo 1, verso 8. Onde a gente já leu, é o que diz: mas recebereis poder. Essa palavra é forte, irmão. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a Bíblia diz: sereis o quê? Minhas testemunhas. Até aqui. Porque o Espírito Santo, ele nos dá poder para testemunhar. Antes do Espírito Santo vir, os discípulos estavam com medo. Antes do Espírito Santo vir, eles se escondiam porque tinham medo de ser perseguidos. Os discípulos estavam tudo amedrontados. Eles estavam tudo com medo. Mas o Senhor, Ele deixa algo poderoso e Ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Querido, Pedro que era o mais próximo de Jesus, ele nega Jesus 3 vezes. Ele chega a negar Jesus 3 vezes, mas algo mudou radicalmente depois que o Espírito Santo ele desceu no dia de Pentecostes, querido. Pedro se levanta no meio da multidão, cheio de poder de Deus, e ele começa a pregar com ousadia, e algo ousado e extraordinário aconteceu. A Bíblia diz que há cerca de quase 3.000 homens se converteram naquele dia, porque o poder de Deus veio sobre a igreja. O poder de Deus veio sobre a vida daqueles homens. Antes do poder vir, eles estavam amedrontados, eles estavam com medo, eles estavam cismados com essa perseguição. Mas algo extraordinário no dia de Pentecostes acontece aqui. Pedro que nega 3 vezes, agora Pedro começa a falar do amor do Senhor. Agora Pedro começa a testemunhar aquilo que Deus tinha feito na vida dele. E algo extraordinário agora acontece. Lá em Atos capítulo 2, verso 41, para não ficar só nas minhas palavras, para que você possa entender, olha o que a Bíblia diz. Aleluia. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 aceitando a Jesus da mesma hora, porque havia poder, e ele começou a testemunhar aquilo que Jesus fez. Porque o Espírito Santo nos dá poder para que possamos testemunhar. Isso mostra que o Espírito Santo, ele dá ousadia. O Espírito Santo, ele dá autoridade. O Espírito Santo coloca palavras certas na boca do crente. Ele nos dá poder para testemunhar, e a gente começa a pregar as boas novas do Senhor. Por isso, como eu falei, muitas pessoas que pastor tinham vergonha de falar do amor de Deus. Querido, que tinha vergonha de falar, está aqui. Quando eu digo para as pessoas, às vezes eu falo para o menino, eu falo: meu irmão, eu sou tímido. Por causa do meu jeito, o menino fala assim: pai, tímido, você é um tímido. Não pense no negócio que eu tinha vergonha de falar no meio das pessoas. Acontecia uma célula na minha casa. Você que não faz parte de uma célula, vinha fazer parte de uma célula conosco. Célula é algo maravilhoso, irmão. Célula é algo poderoso. E um dia na igreja, aqui na igreja Batista Água Viva mesmo, e o pastor falou: a gente está precisando de uma casa para abrir uma célula. Eu morava na casa da minha mãe, a casa era minha, era dela. 10 horas da noite, eu estava vindo de outra célula com ele lá de Tabatinga. Eu falei: tem a casa. Ele falou: eu disse: na minha. Na minha que era dela. Ele falou: quando é que a gente pode ver? Eu disse: agora. 10 horas da noite, a gente batendo na porta de casa. Quando ela abre, eu disse: mãe, o pastor está aqui. Pelo amor de Deus, como é que eu não pastor desse jeito? Eu arrumei a casa. Eu disse: ele já está aqui, não tem jeito mais não, filho. Não tem como botar ele para trás. Aí ele entrou, olhou a casa, disse: a célula vai ser aqui. Eu disse: vai ser aqui, pastor. E no tempo, ela não vai dizer não na frente dele. A gente tem que ser sábio, né? Se ela disser não para mim na frente dele, ela não vai dizer não. Aí ela: mas como? Tu nem me disse. Eu disse: não deu tempo não, mãe. E a gente começou com a célula lá na minha casa. Irmão, que algo maravilhoso naquela célula. Algo poderoso naquela célula acontecia. Chegou um dia que eu falei: eu quero dar uma palavra na célula. Aí falaram: mas você quer pregar? Eu disse: não, é apenas uma palavrinha. Eu falo só de Jesus para o menino.
vai ter, aí falei com o líder da célula falou, na célula lá, hoje eu vou deixar você ter aquele momento para dar uma palavra. Irmão, eu peguei uma folha, meu caderno em casa, comecei a escrever. Aqui é para tocar no coração dos irmãos. Hoje essa célula, quando terminar, todo mundo vai olhar para mim e vai dizer: ei, Cícero, que palavra poderosa. Apontei, irmão, na folha. Quando disse: agora a tua vez, Cícero, levanta. Eu estava olhando para a palavra no caderno. Jesus, eu estava vendo bola, eu não conseguia ler nada. Mano, eu tremia. E que os irmãos falam, eu consegui falar, irmão. Aí terminou os irmãos, amém. Que palavra, Cícero, palavra o quê, irmão? Eu falei, fui nada. Nada que eu escrevi, eu não conseguia ler, irmão. Até a vista passou. Embaçou, foi tudo. Mas aí eu com os irmãos, depois terminou a célula, os meninos faziam, irmão, e aí? Não, foi bênção sobre isso o quê, mano? Tu tá querendo me agradar, velho. Foi bênção, nem eu entendi. Irmão, mas eu fui ao pouco e depois Deus foi dando uma ousadia. E eu queria fazer a célula, eu queria levar a palavra, eu não ia. E depois comecei a pregar nas células, as pessoas falavam: como é isso? Eu digo: não sei, é Deus. Com 3 meses que eu estava na igreja, eu estava liderando células. Mas por quê? Ousadia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele nos dá poder para testemunhar. O Pedro, amedrontado, negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus falou para ele: sobre a vida de vocês vai descer poder. E quando o poder, no dia de Pentecostes, veio sobre a igreja, o que aconteceu? Um homem amedrontado, um homem que negou Jesus 3 vezes, agora está pregando a palavra do Senhor, e quase 3.000 almas aceitam Jesus Cristo. Aleluia. Isso não é obra humana. Isso não é obra humana. Isso é obra de Deus. Irmão, você não sei se você já teve essa experiência de você falar com uma pessoa. A pessoa vem falar um problema para você, e você está com um problema pior do que ela. E você vai ter que aconselhar ela. E você começa a aconselhar, a falar de Deus para aquela pessoa, e por dentro você fala: meu Deus, como é que eu estou ajudando ela se eu estou pior do que ela? E de repente o Espírito Santo toma conta daquele lugar. Você começa a falar de Deus para aquela pessoa. Ela sai dali curada e você sai curado também. Amém. Não é algo tão maravilhoso? Você vê o brilho, você vê a alegria no rosto daquela pessoa, e de repente o Espírito Santo toma conta daquele ambiente. Não é ela só que sai curada, você sai curado também. Isso não é obra humana, isso é obra de Deus, querido. Por isso que o Espírito Santo, ele nos dá poder para testemunhar. Olha quem ele era. Era um bêbado, era um traficante, era isso, era aquilo. E as pessoas começam a apontar o dedo, e quando ele começa a falar, as pessoas não começam a entender mais nada. Fala: ele está diferente, ela está diferente. Olha o que Deus fez na vida dela, olha o que Deus fez na vida dele. Porque há o que? Poder. Porque quando o Espírito Santo nos dá poder para testemunhar, e quando a gente abre a boca, não é mais o homem falando, é Deus falando com você. Deus dá a palavra. Então entenda isso. Deixe que o Espírito Santo ele venha sobre a sua vida, para que você seja cheio de poder. Porque aonde há poder de Deus, há vida transformada. Onde há poder de Deus, há alegria. Onde há poder de Deus, o ambiente é impactado pela presença do Senhor. Se há poder de Deus sobre a sua vida, a sua casa, ela nunca mais vai ser a mesma. Se há poder de Deus sobre a sua vida, pessoas da sua família serão impactadas, porque você tem um testemunho forte para falar daquilo que Deus fez. Muitas pessoas, querido, até hoje falam mais, mas até hoje as pessoas apontam o dedo e falam: Cícero, eu sei quem tu é. Até hoje eu ouço isso ainda. Eu lembro de tu, eu sei quem tu era. E sempre eu digo: você lembra de quem eu era, mas eu quero saber de quem eu sou. Quem eu era é passado, agora quem eu sou é presente. Quem eu era não importa, o que importa é que eu estou vivendo agora. Mas antes tu era isso. Sim, era passado. Eu quero saber do futuro, presente. Quero saber daquilo que Deus está fazendo agora.
Jesus podia olhar para Pedro: ei Pedro, tu negou ele 3 vezes. Neguei. Mas agora estou aqui falando do amor dele, chama o poder de Deus. Não nego, neguei. Foi 3 vezes, neguei. Falei que não negava ainda, mas neguei. Mas agora eu estou aqui para falar do amor dele. Mas agora eu estou aqui para falar de quem ele é. Mas agora eu estou aqui para falar das maravilhas dele. Mas agora eu não estou falando da carne, eu estou falando do poder do Espírito Santo, aquele que está sobre mim. Porque antes eu era um homem vazio, mas agora eu estou cheio do poder de Deus. Antes eu estava falando da carne, ele falando: você não nega, você vai me negar. E ele na carne falava: não nego. Você vai me negar, Pedro, na carne, eu não nego. Mas agora ele está cheio do Espírito Santo. Agora quando ele começa a falar de Deus, as pessoas caem de joelho falando: eu quero esse Deus. Ele começa a pregar o evangelho, as pessoas estão caindo de joelho falando: eu quero, o que é que eu faço para servir esse Deus? Porque agora ele não estava falando mais na carne, ele estava impactado pelo poder do Espírito Santo. Quando o homem está cheio do poder de Deus, o sobrenatural ele vem. Ambientes é transformado. O que muda a tua vida, o que vai transformar a tua vida não é a tua sabedoria. O que vai transformar a tua vida não é lógica humana. O que vai mudar a tua vida não porque você é esperto, porque você é esperta. O que muda a minha vida e a tua vida é o Espírito Santo. Ele nos muda. Ele nos muda. E a terceira coisa que eu quero falar para você. Diga na pessoa que está do seu lado: o Espírito Santo. Espírito Santo Transforma. transforma Diga nas vidas. vidas. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Coloca aí, Gina, no canal, por favor. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Olha o que diz. Aleluia. Diz: e assim, se alguém está inscrito em Cristo, nova criatura, é nova criatura. As coisas antigas fizeram o quê? Já passaram. Mas diz: eis que se fizeram novas. Diz: eis se alguém, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, mas eis que agora tudo se fez novo. Talvez na sua tradução tudo se fez novo. Por quê? Deixa eu te dizer, o Espírito Santo, ele faz aquilo que nenhum psicólogo, nenhum conselho humano, nenhuma religião consegue fazer. O Espírito Santo, ele consegue fazer na minha vida e na tua vida tudo aquilo que nenhum psicólogo, nenhum conselho humano, nenhuma religião ela pode fazer na nossa vida. Ele transforma o coração. A transformação do Espírito Santo não é superficial, ele alcança pensamentos. O Espírito Santo, ele alcança sentimentos, caráter, ele alcança atitudes. Uma pessoa que antes vivia no pecado, agora começa a sentir desejo por coisas espirituais. Uma pessoa que desejava o pecado, agora anseia pelas coisas do céu. Transformação do Espírito Santo. Tem pessoas que você vai falar para ela: não vive desse jeito, sua vida não vai ser assim, não vai melhorar. E você está falando para o bem, mas nunca, às vezes não entra na mente da pessoa. Mas quando o Espírito Santo pega, ele é transformação por completo. Ele muda pensamentos. O desejo você sentia desejo pelo pecado, agora não sente mais. Ele transforma o viciado em alguém livre. Ele transforma o violento em alguém manso. Ele transforma o mentiroso em alguém verdadeiro. Ele transforma o perdido em alguém salvo. Isso quem faz é o Espírito Santo. Amém. Porque eis que tudo se fez novo. Nova criatura és. Poder do Espírito Santo. Ele nos transforma de uma maneira sobrenatural. A maior evidência do poder do Espírito Santo não é apenas milagre, mas uma vida completamente transformada pelo poder de Deus. Uma vida completamente transformada por Ele. Pastor, eu tenho os melhores psicólogos, os melhores conselhos, os melhores amigos. Amém? Bom ter amigo, bom ter conselhos. Mas tem coisas
que só o Espírito Santo pode fazer. Tem coisas que só o Espírito Santo ele consegue fazer na minha vida e na tua vida. Está aqui falando o amor de Deus para você. Uma pessoa que todos os dias recebia conselho da minha mãe: não faz isso, não faz aquilo, não bebe, tu está andando todo sujo, vê como é que tu está. Tu está se acabando em cima dessa moto, só vive bêbado, sujo. E eu olhava para ela e falava: eu estou tirando a onda. Eu me achava o máximo. E todos os dias ela falava para mim: tu está se acabando. Trabalhava, passava a semana trabalhando. Chegava em casa, ela dizia: me dá 20 reais. Eu dizia: não tenho. Mas gastava 100, 200 na mesa com pessoas no bares, com amigos. Que diziam, pessoas que dizem ser amigo. Você vale aquilo que você tem. E por muito tempo ela tentou. E eu também tentava. Mas eu não conseguia. Mas um dia que eu tive um encontro com essa pessoa chamada Espírito Santo. Aleluia. No dia que eu tive um encontro com essa pessoa chamada Espírito Santo, ele tirou a vontade de beber. Ele tirou a vontade de viver a vida que eu vivia. E ele me deu nova vida. Aquela pessoa que sentia vontade pelas coisas do mundo, comecei a sentir desejo por algo espiritual. E as pessoas começaram a falar: ele está doido, é isso e aquilo. Pessoas da minha família chegou para lá falar para minha mãe: tão novo, estragou a vida dele agora na igreja. Falaram para ela da minha família: tão novo, estragou a vida, ir para a igreja. Porque o novo, pensei em fazer o quê? Eu sou novo, eu tenho que curtir a vida. Você está acabando com a sua vida, querido. Curtir a vida é viver a vida dentro de um propósito que se chama eterno. Isso é viver a vida. E no dia que eu tive um encontro com essa pessoa chamada Espírito Santo, no meio da rua, em cima de uma moto, indo beber, e ele falou para mim: filho, isso não é para você, volta para casa. E eu falei: coisa de crente é doida. Até voz eu estou ouvindo agora. E eu parei a moto e eu queria ir. Ele falava: filho, volta para casa, isso não é para você. E eu falei: que loucura é essa? Eu não entendia nada ainda, eu estava apenas visitando. E eu fiz a volta da minha moto no meio da rua. Bati na porta da minha casa como hoje, me lembro bem. Ela abriu a porta para mim e falou: esqueceu o quê? Eu falei: não esqueci nada. Ela falou: porque você voltou para casa? Eu disse: a partir de hoje eu bebo mais nunca. Ela: turma, você me prometeu isso muitas vezes. Eu disse: mas hoje é diferente. Deus falou comigo. Glória a Deus, aleluia. Não foi conselho humano, foi algo sobrenatural. E a partir daquele dia, querido, os desejos não era mais pelas coisas do mundo. Eu queria ler a Bíblia, eu não entendia nada da Bíblia. Eu ia ler a Bíblia com ela não entendia, meu irmão não entendia. Sabe o que a gente fazia? A gente ficava rindo das palavras, que a gente não entendia nada. Na cara do a gente ficava rindo, mas eu queria ler, eu não entendia. Era um desejo pela Bíblia, eu falava no ler, ficava lendo os três, não entendia nada. E a gente achava as palavras estranhas, começava a rir um com o outro. Eu dizia: o que é isso? Ela dizia: também não sei, meu irmão, não sei. Mas aquele desejo. Passou a semana, eu ficava em casa com a Bíblia sem entender nada. Não tinha ninguém para falar de Deus para mim ainda, que ninguém entendia nada. Mas aquela sede dentro de mim, querendo entender a palavra. E no sábado, os amigos bebendo, eu falei: vou montar meus amigos, vou lá falar com eles. Um lugar totalmente errado, tu está bebendo, você está saindo daquele meio, você cai no meio. E eu fui. Quando eu cheguei lá, olhei para cima da mesa, estava um litro de uísque e um Red Bull. Eu falei: meu Deus, é a última dose. Veio dar um desejo. O desejo voltou naquela hora. Falei: a última dose. Peguei o litro de uísque, peguei o copo, botei o uísque, botei o Red Bull. Quando foi chegando na boca, Deus falou: filho, não é para você. Aleluia. E falei: o que é que está acontecendo comigo? A mão já estava aqui. E eu tentando, e a voz vinha: filho, isso não é para você. Peguei e coloquei na mesa. Todo mundo olhou para mim e falou: tu é crente, agora ele vai ser pastor. Isso sou ainda não, mas em nome de Jesus eu vou ser. Aleluia. E eles falavam que ia ser pastor profetizado e deu certo.
Aleluia. Porque todo mundo começou a tirar onda e eu falei, não sou, mas em nome de Jesus, vou entregar minha vida ao Senhor. Porque eu não sentia mais desejo pelas coisas do mundo. E Deus me fez nova criatura. Coisas que o homem, as pessoas não conseguem fazer. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo, ele tem o poder de transformar vidas. Vidas ele transforma. Ele nos faz nova criatura. Apostaram um mês, 2 meses, ele sai da igreja, a mulher isso e aquilo. Mas eu sabia o que eu queria, porque o Espírito Santo estava todo o tempo no meu coração tocando, colocando desejo por coisas espirituais. E por último, diga para a pessoa que está do seu lado, o Espírito Santo. Espírito Santo. Diga, ele nos guia. Ele nos guia. O Espírito Santo, querido, ele nos guia. Sabe aquele, quando você vai para um lugar que você não conhece, a gente coloca aquele GPS. Existe um tal de ex agora que ninguém se perde, mas às vezes quando está vendo, porque também ele coloca a gente em lugares que é furado. E a gente vai para um lugar hoje, você não conhecer, só precisa colocar o endereço, ex, GPS, e leva onde você quer. Quando você não sabe, é dessa maneira, você vai sendo guiado pelo quê? Pelo GPS. Ele te leva. O tal do ex avisa até quando tem polícia agora. É um negócio que você não quer fugir da polícia, está chegando, o ex já está avisando, polícia. Aí quem não tem habilitação, meu filho, às vezes não tem nem polícia, já saiu, mas o ex está avisando que tem ainda. Porque às vezes vai no carro e tem polícia, o cara passa tem nem polícia. Mas o ex está lá avisando. Porque o ex ele te leva para vários lugares, mas ele dá falha. Mas existe uma pessoa chamada Espírito Santo, que esse te guia e nunca falha. Ele nunca vai bugar, o ex buga. Eu lembro que eu fui para Maceió, para casa da minha tia, fazia muitos anos que eu tinha ido lá. Eu fui com a minha esposa, ela também sabia onde era, e a gente colocou no ex. Não, de noite, então dentro de uma favela. E eu e ela deu umas 8 voltas dentro daquele e fazia gire na rotatória. Eu já estava ficando bebendo de girar na rotatória. E ela fazia, amor, ninguém é aquilo. Amor, a gente já passou aqui. Eu digo, passou não, amor, porque é parecido. Irmão, a gente já tinha girado. Aí eu peguei o celular, liguei pra minha tia, falei, tia, a casa da senhora é aonde? Eu estou perdido, já girei dentro de uma rotatória aqui. Ela falou, você está no carro preto? Eu falei, parece meu filho, eu estou me vendo daqui. Meu Deus, que eu não liguei antes. Eu já tinha girado tanto essa rotatória. É legal esse, mas ele buga, ele dá falha. Ele nos guia para vários lugares. Ele ajuda muito. Eu estava indo para Maceió para um evento e eu estava meio atrasado, eu estava chutado no carro. E quando eu estava para tomar uma curva, o ex ele falou, 100 quantos metros, água planagem. Rapidinho eu diminuí a velocidade e quando eu descobri minha curva tinha uma poça de água mesmo. Se eu não diminuir a velocidade do carro, acho que tinha dado errado. Ele me ajudou. Mas o ex, ele buga, mas existe uma pessoa chamada Espírito Santo, que esse nunca falha. Olha o que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos capítulo 8, verso 14. Olha o que diz. Pode acompanhar comigo ali no telão. Pois todos os que são guiados pelo quê? Pelo Espírito. De quem? De Deus. De Deus. Esses são o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. A Bíblia diz, pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo, ele atua como guia espiritual. Ele diz, aquele que é guiado, pois todos aqueles que é guiado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque o Espírito Santo, ele atua como guia. Ele guia a gente em decisões, mostra qual o caminho errado, qual o caminho certo que devemos tomar. O Espírito Santo, ele nos guia para nos dar livramento. Muitas vezes o Espírito Santo, ele coloca uma inquietação no nosso coração que algo está errado, que algo não é da vontade de Deus. O Espírito Santo também nos guia para um chamado, ele nos guia para um propósito,
Ele nos direciona para viver aquilo que Deus planejou para nossas vidas. O Espírito Santo, Ele vai me guiar e guiar você todos os dias. Sabe quando você quer fazer algo e aquela inquietação dentro de você está errado? Não faz isso. Você até sente vontade, mas existe uma inquietação dizendo que não. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo atuando em você dizendo não faz. Vai dar errado. Porque o Espírito Santo também atua como guia. O Espírito Santo, ele me guia, ele te guia. E quem vive uma vida guiada pelo Espírito Santo, ele nunca vai se perder. Porque a Bíblia diz: lâmpada para os teus pés é a minha palavra. E quem é guiado pelo Espírito Santo, ele anda onde? Na palavra. Ele nunca vai se perder. Porque vai ter uma lâmpada clareando os pés dele para onde você vai. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. E eu só posso andar nesse caminho se eu for guiado pelo Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo eu me perco. Querido, o ser humano, ele foi projetado. Você nasce, deixa eu te dizer, quando você nasce, não vem um manual com essa instrução do que sua mãe e seu pai têm que fazer, e quando você tiver 18 anos, passa mais uma página e você vai fazer isso na sua vida. Quando você nasce, vem esse manual? Não tem esse manual. Tudo que é projetado tem um manual, mas o ser humano, ele não tem um manual. Sabe por quê? O seu manual não está comigo, não está com você. O nosso manual para onde a gente vai viver a nossa vida, ele está nas mãos de Deus. Ele quem sabe o que é melhor para mim, Ele quem sabe o que é melhor para você. E se a gente não for guiado por Ele, a gente se perde. Se a gente não for guiado pelo Espírito Santo, sabe o que é que acontece? Andamos em caminhos de treva. Ah, pastor, mas eu preciso isso, eu preciso aquilo para mudar. Deixa o Espírito Santo, filho, te guiar. Mas eu preciso mudar algo, o homem não consegue mudar só. Há uma pessoa chamada Espírito Santo, que Ele nos muda, Ele nos dá nova vida, e Ele vai me guiar e te guiar todos os dias da sua vida. Ele não vive, querido, a pessoa que vive guiada pelo Espírito Santo, ele não vive mais perdido, ele não vive mais confuso, ele tem um propósito. Ele tem um propósito, ele conta um propósito em Deus. No dia que eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu cheguei em casa, e minha mãe abriu a porta, ela perguntou se eu esqueci alguma coisa, eu disse que não. E eu falei para ela, entreguei minha vida a Jesus, sentei na mesa, e ela lá chorando, porque ela já tinha feito o meu plano funerário, porque todo mundo dizia que eu ia morrer, e até hoje ela está pagando, há 15 anos já tinha pagado um carro para mim, mas está pagando o plano funerário, esperando eu morrer. E disseram, pode pagar que ele vai morrer, o velório vai fazer, e está pagando esse velório esse plano até hoje. Minha esposa disse que quando eu morrer, no meu funeral vai ser VIP. Vai ter tudo para ser vida, porque é o que já pagou, filho. Dá para fazer algo extraordinário. E ela está pagando até hoje. Mas naquele dia, quando eu cheguei na mesa, ela chorando, o Espírito Santo falou comigo, eu voltei para minha casa. Naquele dia eu olhei para ela e falei, minha mãe, eu não quero ser apenas um crente. E ela olhou para mim e falou, tu quer o que? Você quer pregar a palavra do Senhor? Eu não entendia nada da palavra do Senhor, mas naquele dia, no primeiro dia que eu entreguei a minha vida do Senhor, eu falei para ela na mesa, lembro como hoje, eu quero pregar a palavra do Senhor. Eu quero falar do amor de Deus. Eu quero falar desse amor, eu quero falar desse Deus. Não conhecia nada dele, mas eu quero falar do que ele fez na minha vida. E o que era que ele tinha feito? Eu apenas mandava voltar para casa, num barco, eu ia beber e voltar para minha casa falando que não é isso, mas eu já queria falar dele. Porque naquele dia eu já entendi um propósito. Que dentro de um bar minha vida não tinha sentido, mas eu encontrei um Deus que estava me trazendo alegria para mim de novo. Esperança novamente, voltando a sonhar novamente. E hoje, querido, o que eu faço aqui, o que eu falo do amor de Deus, eu não faço por obrigação. Eu faço porque eu amo falar dele. Glória a Deus. Esse é o desejo, é um propósito que eu encontrei. Às vezes eu tenho que abrir mão. Muitas vezes abrir mão de estar com a minha esposa. Meu filho está em lugares viajando. E eu abro mão, às vezes tenho que abrir mão para estar aqui com vocês. Abro mão de data comemorativa para estar aqui. Muitas pessoas falam, pastor, mas faz isso, porque o senhor e sua esposa tem isso, tem aquilo, porque, agora pastor tem muito dinheiro.
Querido, eu estou dizendo aqui para você, nem para vocês, não para me glorificar, mas para glorificar o Senhor. Quem me conhece sabe, eu não recebo nada de igreja porque eu não quis. A igreja aqui, ela não me paga nada. Eu abri mão do meu salário, sabe por que eu faço aqui? Porque eu amo a palavra do Senhor. Eu sei quem Jesus, quem eu era e o que Jesus fez na minha vida. Eu abro mão de muitos compromissos, sabe por quê? Porque eu encontrei um propósito, e isso me faz feliz. Falar, não, nunca foi por dinheiro, nunca foi por interesse, foi porque eu encontrei um propósito. Quem encontra o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ela encontra propósito para a vida dela. Ela encontra propósito. Uma pessoa que todo mundo dizia que ia morrer, nunca ia ter uma família, nunca ia ter isso, nunca ia ter aquilo. Encontrei um propósito, não morri. Tenho uma família, uma esposa linda, maravilhosa que ama, um filho maravilhoso que ama. Tudo que falaram foi quebrado e Deus mostrou que Deus é um Deus de propósito. Que Deus é um Deus de propósito. Você não vai ter família, Deus me deu uma família. Você vai morrer, Deus me deu vida. Deus quebrou todos os paradigmas humanos, todas as palavras de maldição humana. Foi quebrada com o poder do Espírito Santo. Ei, deixa eu te dizer para me encerrar. Talvez lançaram sobre a sua vida palavras de maldições, paradigmas que você vai ser isso, você vai ser aquilo. Mas se você ser guiado pelo poder do Espírito Santo, tudo vai ser quebrado da sua vida. Não para a sua honra, não para a sua glória, mas tudo para a honra e glória do Senhor. E tudo é para Ele, que Ele fica de pé no seu lugar.